adverbial. Então, vamos retomar. Vamos lá. Locuções adverbiais nada mais é do que reunião de duas ou mais palavras que equivale ou tem o valor de uma só palavra, né? No caso, se tornando, vamos lá, se tornando um advérbio. A mesma função de um advérbio, tá? Vou diminuir aqui Isso. Ok? E aí tem aqui um exemplo. Então, certamente, com certeza, claramente, com clareza. Olha outros exemplos aqui que eu coloquei. Por exemplo, ó, ele estava junto de. Esse junto de aqui é uma locução adverbial. O hamster morreu de fome é uma locução adverbial. Então, de mim, de fome, sobre as eleições, uma faca, ó, por um tsunami, R$ 1.000. Gente, mas tia, nem sabia que tinha advérbio com essas circunstâncias. Professora? Tem, e muito. Fala, João. Locução antiverbal. Adverbial. Adverbial é a mesma. É a mesma de locução prepositiva? Ó, locução adverbial é o mesmo que advérbio. É a mesma função. Trabalhar a circunstância. A diferença é que no advérbio você usa uma palavra. Na locução adverbial você usa duas ou mais palavras. Quer ver? Vamos pensar. Lá na página 24, a número 2. Abram aí na página 24. Vocês estão na página 24? Número 2? Os 3. Estão comigo? Sim. Fernando? Sim. Tá assim, ó. Fala, João Vitor. É do plus? Não, querido, é o livro mesmo. O plus depois a gente corrige. Pronto? Pronto. Vamos lá. Na letra A tá assim, ó. Sai às pressas. Às pressas não é mais de uma palavra? Não são duas? Não. Sim, não são duas? Então, às pressas é uma locução adverbial. Mas é uma locução adverbial que trabalha uma circunstância de quê? Ó, sair às pressas para não chegar atrasado. Então, é uma circunstância de quê? Não é de tempo? É. Porque, vamos pensar assim, o advérbio não são circunstâncias, que pode ser de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, certo? Companhia. Então, aí, na número 2, pede para vocês colocarem as locuções adverbiais, classificar essas locuções adverbiais. Mas eu só quero que vocês vejam. Às pressas são duas palavrinhas e que denota aí uma circunstância de tempo. Pedro Enzo, na letra B, quais são as duas palavrinhas ou qual é a locução adverbial que está destacada na letra B? Pedro Enzo? Não será para a gente colocar tempo? Não é para colocar nada, Anderson, só para você prestar atenção. Não é para você escrever nada por enquanto, tá? Olha só, na letra A tá às pressas, certo? Na letra B tá sem dúvida. Esse sem dúvida aí quer dizer eu estou afirmando algo, tá certo? De forma alguma. Vocês viram que não tinha duas palavras de forma alguma, são três. Três palavras. De
funciona como uma locução adverbial aí. À tarde, que é o mais conhecido de vocês, 2 palavras. Então, todas esse conjunto de palavras aí, essa reunião de palavras, é chamado de locução adverbial e que tem a mesma função do advérbio, tá? A gente não viu que o advérbio é uma circunstância? Sim ou não? Sim. Sim, senhora. Fala. Então, é o seguinte, depois a gente vai voltar nisso daqui, tá? Vamos ver. Eu quero ir lá no SF Plus de vocês, tá certo? A minha página é diferente da de vocês, a de vocês é 5, né? A minha, vocês vão rir, a minha é 261 e é do texto Onde estão as pragas urbanas? Eu li na aula passada, alguém gostaria de ler para mim? Nossa, só faltei ouvir os grilos. Cri, 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 cri. Ninguém quer ler para mim? Senhora, Lê, o Anderson, por favor. onde estão as pragas urbanas? Nossos antepassados caçavam seus alimentos e enfrentavam grandes feras selvagens para defender seus territórios e grupos. Hoje, a briga contra animais continua tão feroz quanto antes, mas em cenários e com participantes diferentes. Nas cidades, temos que lutar contra ratos, pombos, urubus e até escorpiões. Em diferentes embates anteriores, estamos perdendo a disputa. Pode soar exagerado, mas a quantidade e a periculosidade das chamadas pragas urbanas são extremamente nocivas às pessoas. E antes de jogar a culpa nos bichos, não se enganem, a culpa é nossa. Com o avanço do meio urbano, temos o território de várias espécies. Alguns animais não têm mais ambientes silvestres para viver, mas conseguiram se adaptar muito bem com a gente. Rato, barata, pombo, aranha, o risco das pragas urbanas. Todos os bichos que, por conta de um número exagerado de espécies, causam danos econômicos e sociais aos seres humanos, na categoria dos animais sinantrópicos. Esse é o termo da biologia para se referir às pragas urbanas, que além de não trazerem benefícios, não são domésticas. O sucesso evoluiu desse animal. O sucesso evolutivo desses animais do meio urbano está totalmente relacionado ao nosso modo de vida. Esses bichos se aproveitam de uma situação que o homem deu para eles. Se tivéssemos lixo bem acondicionado, a incidência de pragas seria bem menor. Explica o biólogo Randy Baldresca, especialista no assunto. Ayla, qual é a diferença entre a relação que os nossos antepassados mantinham com os animais e a que estabelecemos atualmente com outros tipos de animais nos espaços urbanos? O que você colocou, querida? Eu posso falar a minha? Fala, Anderson. Nos nossos antepassados, as pessoas lutavam contra animais ferozes para marcar território. Os animais estão invadindo os nossos espaços urbanos para marcar território. Então, ó, lá na número 1, os nossos antepassados
Vamos colocar assim, ó. Os nossos antepassados. Quem são os antepassados? Homem das pedras, Isso. Homem das Caçavam, ó. Caçavam e enfrentavam feras para sobreviver. Certo? Hoje, certo. atualmente, hoje, o que a gente faz? Temos que lutar contra ratos, temos que lutar contra ratos, pombos, o que mais? Que a gente pode colocar aí? Escorpiões, baratas. Isso, escorpiões. Vamos colocar aqui, ó, escorpiões, Aranha. urubus, Cobras. tá? Urubus e etc. Cobra também, professora. Pois estes, ó, no caso, pois estes são nocivos. O que quer dizer nocivos? São perigosos. faz mal. Isso. Pois estes são nocivos a nós. Mas minha resposta ficou certa também, professora? Sim, tá certo. Eu simplesmente peguei a sua resposta e transformei. Tá? Ok? É isso aqui mesmo. Ok. Antigamente, o que acontecia? Os homens, eles caçavam, né, seus alimentos, enfrentavam grandes feras e defendiam seus territórios. Tanto é que existiam os nômades, não eram? Os nômades, Hoje em dia, as pessoas lutam. de nômades, os homens naquela época. Hoje, Lugar onde tivesse alimento, ele ficava. Não era assim? sim. Pois é, vocês estudaram isso em história, não estudou? Antes o ser humano lutava contra os animais. Hoje em dia ele luta contra barata. Nossa, barata. As pessoas têm medo de barata. Ai, ai. Eu lembro daquele filminho, Joey e as Baratas. Vocês já assistiram? É nojento. Como que é o nome? Joey e as Baratas. Depois eu ponho Vou aqui. ver só. É assim, ele é amigo das baratas. O apartamento dele só tem barata. Aí ele ele se apaixona por uma moça e leva a moça lá no apartamento dele. Você morre de rir. As baratas organizando tudo para ele. Mas é nojento. É bem nojento. Pessoal, e a número 2? Júlia Almeida. Você quer responder a 1, querida? Quero. Então fala. A um? Sim. A diferença é que os nossos antepassados caçavam seus alimentos e enfrentavam grandes feras para defender seu território e grupo. Já o homem atual enfrenta as pragas urbanas para defender seu território, mas muitas vezes sai derrotado. Ok. Mas é isso mesmo, não teve muita diferença. Eu fiz um pouco diferente, minha 2. O ser humano perde, a pessoa tem medo de barata porque do tempo que a modernidade foi crescendo, as pessoas estão mais preguiçosas. É verdade, concordo com você. Posso falar a minha 2, professora? Pode, deixa eu só ler a 2, Anderson. Com base nas informações do texto, explique os motivos que levam à seguinte afirmativa. E antes de jogar toda a culpa... Deixa eu tirar um negócio aqui, fazendo um favor. E antes de jogar toda a culpa nos bichos, não se enganem. A culpa é nossa. O que você colocou, Anderson?
Porque nos nossos antepassados, os homens lutavam com animais para marcar território. E nós invadimos o território deles. Agora eles estão invadindo o nosso território. Porque a gente ia para a floresta, esses trem invadindo o território deles. Agora eles estão vindo para invadir nossas casas, esses trem. Mas será que é por causa disso? Será que é porque nós invadimos? Posso falar a minha resposta? Fala, Ayla. É porque tinha dado um BO aqui. Com o crescimento urbano, tomamos o território de várias espécies. Será que foi só a questão do crescimento urbano? Eu acho que tem mais coisa aí, gente. A gente falou tanto desse assunto. Vai, Juju, lê a sua. Pois alguns animais não têm mais ambientes silvestres para viver, mas conseguiram se adaptar muito bem com nós. Em vez de você falar com nós, põe conosco, tá? Você tira o com nós e coloca conosco, tá bom? Pessoal, eu vou ler novamente a afirmação aqui, ó. E antes de jogar toda a culpa nos bichos, não se enganem. A culpa é nossa. Mas será que a culpa é nossa só porque nós invadimos o território deles? Porque a gente, além de invadir o território, a gente faz uma outra coisa. Nós sujamos. Chegou no ponto que eu queria. Nós somos consumistas. Tá? Nós somos consumistas. A gente consome. Às vezes, além da conta. Então, isso gera lixo. E quando gera lixo, vem outros tipos de animais. As baratas, os escorpiões, os ratos. Eles acabam se tornando os nossos inimigos, né, entre aspas aí, porque eles trazem doenças para nós também. Eles são maléficos, no final das contas, né? Não que eu não possa criar uma pombinha, por exemplo, mas uma pomba que vive para lá e para cá, bica aqui, bica acolá, ele traz doenças para a gente, tá? Então, vocês entenderam a questão aí de que não era só a invasão nossa em relação ao território, mas também a questão de consumir a ponto de gerar lixo. Então, vamos colocar aí. Deixa eu elaborar aqui uma resposta legal para vocês. Porque aqui ele está falando sobre as pragas, né? As pragas urbanas. Vamos lá. Porque existe a geração de lixo com o consumo exagerado e por isso O que era deles agora é nosso, né? E por isso, além de invadirmos o território deles, alimentamos os alimentamos
e nos prejudicamos. Deixa eu ver se essa resposta... Porque existe a geração de lixo com consumo exagerado e por isso, além de invadirmos o território deles, os alimentamos e nos prejudicamos. É. Tia, Oi. minha resposta tá certa agora? Com o crescimento urbano, tomamos o território de várias espécies. Além disso, nós consumimos muito, e isso gera lixo que atrai insetos, roedores, etc. Muito bem, é isso aí mesmo. A sua resposta ficou melhor do que a minha. A minha ficou confusa, a sua ficou clara. Eu estou quase trocando a minha resposta pela sua. Lê de novo, Ayla. Com o crescimento urbano, tomamos o território de várias espécies. Além disso, nós consumimos muito, e isso gera lixo que atrai insetos, roedores e etc. Ok. Nossa, ficou perfeito, Ayla. Ficou ótimo. Nossa, podia ter pegado sua resposta. A minha ficou meio confusa. É porque é tanta informação, é tanta ideia que a gente quer compactar e às vezes tem dificuldade em compactar isso tudo. Tá? Mas é isso aí mesmo, querida. Vamos lá para 3? 3. Informe o significado das palavras destacadas. Caso necessário, utilize o dicionário. Letra A. Pode soar exagerado, mas a quantidade e a periculosidade das chamadas pragas urbanas. Então, o que é periculosidade? Quem fez? Eu. Fala, Juju. Qualidade ou estado de perigoso. Isso. Então, qualidade daquilo que é perigoso ou arriscado para a vida. Muito bem, é isso aí mesmo. Eu vou colocar aqui, ó. Posso apagar essa resposta da 2 aqui? Sim, senhora. Professora, Fala, querida. eu não achei animais sinantrópicos no dicionário, então pesquisei no Google. Os animais sinantrópicos é aqueles que convivem com a gente, não é? É. Os animais sinantrópicos não são os cachorros, os gatinhos, os ratinhos, as preazinhas, os coelhinhos, né? Então, Professora, eu já tive um coelho de estimação, já tive 2. Nossa, você ficou muito tempo com ele, Lara? Uma minha mãe sem querer atropelou e outro morreu de velhice. Eram 2 machos ou era um casal? Isso eu já não lembro, só lembro que um era marrom e outro era o coelhinho da Páscoa, todo branco com o olho vermelho. Ah, que legal. Tia, bloqueia o chat, todo mundo tá falando. Ai, ai. Tia, Oi. tá tendo uma briga do chat entre o Francisco Fonseca e o tal de um Ô, tia. C-E-U-W, não sei o quê. Professora, todo mundo no chat tá mandando besteira desde o começo da aula. E o Bernardo também estava proibido de escrever no chat, né? Não, mas, velho, não tem esse negócio, mano. Ninguém é pra escrever no chat. Mas o tio tinha proibido ele de escrever no chat. Eu vou pegar o nome das criaturas. Peraí. Eu vou dar um jeitinho. Eu vou pedir para o Adilson ligar para os pais. Porque não é possível, gente. Tenha santa paciência. Eu fico falando para eles parar, só que eles não param. Tia, consegui arrumar o microfone. Peraí só um pouquinho. Ó, agora eu vou mandar outro link para vocês, tá? Para a gente terminar aqui a atividade. Vou encerrar.